Boa noite, irmãos. Tudo bem? Como é que foi o dia? Muito bom. Que bom nos reencontrarmos, não é? Para esses momentos de estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos que já conseguiram chegar. Vamos dar continuidade, então, à nossa semana de oração. E hoje nós estudaremos sobre a chuva serôdia, ok? No domingo nós falamos sobre reavivamento e reforma, e nós vimos que essa é a grande necessidade da igreja nos dias atuais. É o primeiro passo que nós precisamos dar, certo? Ontem foi falado aqui então sobre selamento, não é verdade? Nosso irmão Lucas Guerreiro compartilhou a palavra de Deus falando sobre selamento, e hoje nós vamos falar sobre chuva serôdia. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos? Senhor Deus, nesse momento a Tua palavra será aberta e nós desejamos aprender o que o Senhor deixou escrito para nós. Que de fato isso venha penetrar no nosso coração e venha nos fazer responder de maneira positiva aquilo que o Senhor espera de nós. Concede-nos a bênção de ter o Teu Espírito conosco para ser o nosso professor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou precisar hoje da ajuda do sonoplasta que não trouxe meu receptor completo. Pode passar, amigo, por favor? Vamos para Joel capítulo 2, irmãos. Vamos abrir a Bíblia lá? Joel capítulo 2. Vamos lá, amigos. Joel capítulo 2, verso 23. Acompanhe na sua Bíblia para você entender bem. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele fará o que, irmãos? Vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva, o que, irmãos? Temporã e o que mais? E a serôdia. Então a promessa do Senhor é que Ele vai enviar a chuva temporã e a chuva serôdia. E quando essas chuvas forem enviadas pelo Senhor, qual será o resultado disso? Verso 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Aqui o Senhor está usando uma linguagem que é muito fácil de entender para o povo do Oriente Médio. O povo de Israel era extremamente ligado à agricultura. E para eles existiam duas principais chuvas que tinham que cair para que no final do período do plantio eles conseguissem colher os seus frutos. Quais eram essas duas principais chuvas? A primeira delas era chamada de chuva temporã. Ela caía quando a semente era colocada na terra. Era ela que fazia a semente germinar. Era o início do processo. E qual era a última chuva? Chuva serôdia. Quando é que a chuva serôdia caía? Já perto do momento de fazer a colheita. Era ela que terminava de aprontar o que foi plantado para que ele estivesse pronto para ser colhido. Então o Senhor diz, quando cair a chuva temporã e cair a chuva serôdia, que eu vou enviar, haverá abundância de colheita. Entendemos isso? Essa é a linguagem literal do que acontecia. Chuvas literais, colheita literal. Agora, quando o Senhor traz essa informação aqui para o livro de Joel, o que ele está querendo dizer para nós, irmãos? É o que está no verso 28 e verso 29, do mesmo capítulo. Veja o que diz aí, ó. E acontecerá depois que farei o que, irmãos? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aqui o Senhor fala, eu vou derramar o meu espírito. Então a chuva que ele acabou de falar,
E está descrita aqui para representar a descida do poder do Espírito Santo sobre a igreja, em pelo menos 2 momentos grandes, no início e no final, chuva temporã e chuva serôdia. E quando o Espírito vier sobre a igreja, o que significa a abundância? Ele fala, vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Ou seja, a igreja terá a abundância do poder de Deus sobre ela. Essa é a promessa do Senhor. Vamos passar então? Vamos ver o que a tela aqui nos diz? Então, amigos, vamos lá. É uma promessa de Deus de que Ele vai enviar essa chuva. Ou seja, é uma promessa de Deus que Ele vai enviar o poder do Espírito Santo. O que mais que nós temos aqui na tela? Pode passar? Quando a chuva vier, haverá abundância no meio do povo de Deus, como eu comentei. Vamos ver mais um aqui? Zacarias capítulo 10. Mais para frente aí um pouquinho. Hoje só é livro difícil, irmãos. Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Zacarias capítulo 10, verso 1. Amém ou misericórdia? Amém. Muito bem. O verso 1 diz assim, olha. Pedi ao Senhor no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Esse verso está falando do mesmo assunto, mas ele acrescenta um detalhe para nós em relação à descida da chuva do Espírito Santo. Vamos ver o que nos diz aqui na tela? Pode passar? Então, olha só, irmãos. Zacarias 10, verso 1, nos informa que Deus, Ele espera e Ele deseja que nós peçamos a chuva. E a chuva representa quem, irmãos? O Espírito Santo. Então, em Joel, Deus diz que vai enviar, mas quando é que Deus vai enviar a chuva, querido? Quando a igreja, quando a igreja pedir, quando a igreja desejar que o Espírito Santo venha sobre ela. Sem que isso aconteça no nosso meio, a chuva do Espírito Santo não virá para nós, irmãos. Vamos passar? Vamos para o livro de Atos, capítulo 2 agora, lá no Novo Testamento. Verso 16 e 17. Vamos começar agora a ver o cumprimento da promessa de Deus de enviar a chuva. Atos 2, verso 16 e 17. Amém? Vamos ver o que diz? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí Pedro vai citar a passagem que a gente acabou de ler lá em Joel. O que Pedro está explicando aqui? Pessoal, o que está acontecendo é o que disse Joel. Se você olhar, você conhece Atos capítulo 2. O que acontece em Atos capítulo 2, irmãos? Desce o Espírito Santo com poder sobre os apóstolos e eles começam a pregar o evangelho através do dom de línguas. Não é verdade? É o início da era do Espírito Santo. E ele fala, pessoal, o que está acontecendo aqui é o cumprimento do que disse o profeta Joel. O derramamento do Espírito Santo. Agora vamos aprofundar o nosso entendimento sobre isso. Pode passar. Olha só, irmãos. Atos dos Apóstolos, página 54. Veja o que diz aqui, ó. O derramamento do Espírito nos dias de quem, irmãos? Dos apóstolos. Foi o começo da primeira chuva. Qual é essa chuva, irmãos? Temporã. E glorioso foi o resultado. Até ao fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Então, quando vamos ao Espírito de profecia, e só de a gente ler o texto bíblico, nós conseguimos deduzir isso. Se são 2 chuvas, e ela representa a descida do Espírito Santo, e aqui é a primeira vez que ele se manifesta com poder, então aqui se cumpre a chuva temporã.
Foi no Pentecostes que caiu a chuva temporã. E qual é a chuva que nós estamos vivendo hoje, irmãos? O que vocês acham? Época de seca, não chove mais na igreja. Nós estamos vivendo os resultados da chuva temporã, mas com pequenas chuvas intermediárias entre a primeira que caiu e a última que virá no momento da colheita. Certo? Nós estamos vivendo um intervalo entre as duas, mas como resultado daquela primeira chuva que caiu. Então, o Espírito Santo está no meio da igreja? Sim, ele está. Mas não está mais como esteve na época do Pentecostes. Então, nossa geração deve se preparar para receber a segunda chuva, a chuva serôdia. E ela pode cair em nossa geração, mas depende da nossa geração buscar isso. E como é que a gente busca isso? Vamos ver aqui? Pode passar? Vamos para o livro de Marcos, capítulo 4. Procure na sua Bíblia aí. Marcos 4, 28 diz assim, irmãos, para ilustrar, olha só. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que essa passagem aqui nos ensina, irmãos? Dentro da analogia que nós estamos estudando, da descida da chuva para preparar a colheita. A colheita não acontece de uma hora para outra em um passe de mágicas. Você não planta a semente hoje e amanhã você já colhe a espiga madura. Você percebe a Bíblia falando aqui para nós que existe um processo, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, depois ela fica madura e aí é colhido. Então, irmãos, nós precisamos entender que há um processo que deve acontecer na nossa vida para que a gente esteja recebendo as pequenas chuvas, esteja se aprontando, se amadurecendo, para que quando a chuva serôdia vier, ela consiga cumprir sua função em nós. Se a gente não estiver nutrindo a espiga, quando a chuva serôdia vier, ela vai afogar a gente, em vez de fazer com que a gente se amadureça para ser levado para o céu. Por isso que o título desse slide aqui, ó, o preparo para a chuva negligenciado. E é aqui que nós temos que cuidar. O pecado, queridos, ele é como uma doença. E a Bíblia, ela apresenta para nós os sintomas dessa doença. Quando a gente lê essas informações, nós precisamos fazer uma análise pessoal para que a gente consiga avaliar como está o nosso cristianismo. Não adianta a gente se sentar em cima do fato de sermos a igreja verdadeira, o povo que tem todo o conhecimento da verdade. Vocês têm ali atrás uma coleção completa do espírito de profecia. Mas a gente não pode se sentar sobre isso. Se a gente não fizer o preparo, queridos, nós nos perderemos, ainda que tenhamos todo o conhecimento disponível. Então a gente tem que fazer essa autocrítica. Certo? Vamos ver o que nos diz aqui. Pode passar, por favor? Ah, está aqui na tela. Desculpa. Olha só, irmãos. A chuva serôdia, que acontece no final, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. A chuva serôdia é o arremate final. Vamos detalhar mais isso. Mas, preste atenção aqui, irmãos. A menos que a chuva temporã haja caído, não haverá o que, irmãos? Vida. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Vamos ver mais coisas aqui. Pode passar, por favor? Muitos têm, aqui é testemunho para ministros, tá, irmãos? Muitos têm, em grande parte, deixado de receber a chuva temporã. E esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Estão cometendo um terrível erro. Certo, irmãos? Então, nós precisamos diariamente na nossa vida estar recebendo essa chuva temporã. Agora, eu poderia perguntar para vocês, como é que a gente pode ter certeza que na nossa vida cristã,
Todos os dias, quando a gente acorda, lê a Bíblia, estuda a lição, faz a nossa oração, quando a gente ora antes de comer, quando a gente vem à igreja nos cultos, devolve o dízimo, estuda a lição 7, como é que a gente pode ter certeza que tudo isso está fazendo com que a gente receba a chuva temporã? Aqui tem a resposta para nós. Pode passar, por favor? O que nos diz aqui, irmãos? Eventos finais, página 111. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, obter vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, então a chuva serôdia cairá sobre nós. Então, lá no domingo, queridos, um dos textos finais que eu li dizia assim, olha, quando o caráter de Cristo for refletido no meio do seu povo, ele virá para buscá-los como seus. E eu comentei com vocês que essa tem sido minha grande luta, irmãos. Buscar ser semelhante ao caráter de Cristo. E aqui, desculpem, e aqui está a forma de nós diagnosticarmos se nós estamos recebendo a chuva temporã, se a gente está se preparando para receber a serôdia ou não. Precisamos entender se o caráter de Cristo está sendo refletido na nossa vida. Eu sei que se você olhar para quem você era ontem e para quem você é hoje, talvez você não veja muitas mudanças. Mas quem você era antes da pandemia começar? Quem você era há 5, 10 anos atrás? Você era uma pessoa diferente da pessoa que você é hoje, não é? Eu acredito que nós estamos melhorando com o passar do tempo. É esse processo que nós precisamos enxergar, irmãos. Eu sou alguém vaidoso, orgulhoso, egoísta. Eu sou assim. E eu sei que essas minhas características me inabilitam para o céu. Porque esse não é o caráter de Cristo. Então, se eu quero ir, irmãos, eu preciso reconhecer que eu sou assim e buscar mudar. Em pequenas coisas. Quando eu vou lá para casa e eu compro 2 palmas de banana por 5, eu chego lá em casa e eu pego a mais bonita e dou para o meu irmão. E eu fico com a outra. Antigamente, como é que eu fazia? Deixa eu olhar aqui qual é a melhor. Pega essa daqui que está estragando, a outra eu levo. Entendem, queridos? Pequenos gestos. Quando alguém trata mal você e a minha tendência natural é rebater na mesma medida, queridos, quando eu percebo que o Senhor está me ajudando a conseguir frear minha atitude natural, eu percebo que Ele está fazendo essa obra de mudança em mim. Então, é esse o diagnóstico que nós precisamos estar enxergando em nós. O que mais que a gente precisa fazer, irmãos? Pode passar, por favor? Atos capítulo 1, verso 14. Como foi que os apóstolos se prepararam para receber a chuva serôdia, irmãos? Aliás, a chuva temporã. Atos capítulo 1, verso 14. Olha o que diz aqui, irmãos. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que a igreja apostólica fazia antes de receber a chuva serôdia, irmãos? Perseveravam em oração. Eles buscavam comunhão com Deus juntos. Agora vamos ver o que o Espírito de Profecia comenta para nós a respeito disso. Pode passar? Olha só, irmãos, eventos finais 106. Os discípulos não esperaram ociosos. Esse é o risco que muitos estão correndo. Essa é a atitude que muitos estão tendo. Vai vir decreto dominical, vai vir chuva serôdia, vou me sentar e vou esperar inativo. Não foi isso que os discípulos fizeram. O que eles fizeram, irmãos? Humilharam o coração em verdadeiro arrependimento, confessaram sua incredulidade, oraram com intenso fervor para serem habilitados, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Sabe, irmãos, eu vivi a maior parte da minha juventude e adolescência em uma igreja em que os irmãos brigavam entre eles por serem aqueles que mandam na igreja.
Eu não sei se essa é a realidade desta igreja, e eu espero que não. Mas se for, queridos, quando nós olhamos para esse quadro aqui, olha, nós vamos entender que nós estamos semelhantes aos discípulos antes de caírem na realidade. Lembram como eles eram antes de Cristo morrer? Senhor, deixa eu sentar do teu lado. Senhor, eu quero ser primeiro-ministro. Entendem? Senhor, toma posse logo do reino de Jerusalém. Eles não entendiam, irmãos. Mas quando o Senhor foi para o céu e falou para eles, a missão de vocês é pregar o evangelho e fazer discípulos. E eles olharam para eles, entenderam o peso da missão e a incapacidade deles. Eles falaram, apesar de a gente ser diferente, a gente tem um propósito maior que nos une. E a gente tem que se unir nisso. Vamos deixar as nossas diferenças do lado. E entendam, irmãos, quando a gente prioriza a pregação do evangelho, a gente consegue caminhar junto, apesar das nossas diferenças. A gente vai perceber que tem tanta coisa para fazer, irmãos, que a gente não vai ter tempo para ficar brigando um com o outro, apontar o dedo um para o outro. Às vezes tem problema na igreja por causa disso, queridos. A gente está muito tempo sem fazer nada. Muito tempo aqui dentro, sal dentro do saleiro. E aí a gente começa a brigar entre nós, que nem faziam os discípulos. Quando eles saíram para a missão, seus problemas foram resolvidos. Vamos avançar? Pode passar mais um, por favor? Olha só, irmãos. Reavivamento que nós falamos no domingo precede a chuva serôdia. Foi Testemunhos Seletos, volume 3. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer o quê, irmãos? Esforços de sua parte. É o que a nossa geração, em sua maioria, não quer. Se esforçar. Mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, ou seja, a chuva serôdia, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Então, irmãos, temos uma parte a fazer. Temos um esforço que nós precisamos. Sabe, a irmã White, ela tem um texto que eu gosto muito, que ela diz assim, olha, aqueles que trabalham pela conversão de almas devem fazer por si um esforço que está além do comum. E aí a gente pode pensar, irmãos, nesse texto. Se eu quero trabalhar pela salvação de almas, tenho que fazer um esforço além do comum. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é o esforço comum? Me citem exemplos aí do que seria esse esforço comum. Uma coisa básica, coisas básicas de nossa vida espiritual. O que vocês acham? Estudar a lição é esforço comum? É básico? Vir para a igreja todo culto é esforço comum? Eu vejo que é. Uma vez o irmão falou assim para mim, acordar de madrugada. Isso é básico. Mas eu falei, irmão, para o senhor, o senhor não sabe a briga que é para mim acordar cedo. Mas o que o Senhor está falando para nós? Queridos, se a gente quer trabalhar para salvar pessoas, o nosso esforço deve ir além daquilo que você considera comum, simples ou básico na sua vida espiritual. Precisa dar um passo além, irmãos. E segue a instrução aqui para a gente. Pode passar, por favor? Olha só, irmãos. Mensagens Escolhidas, volume 1. Esse texto aqui é muito forte, amigos. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre uma enfraquecida igreja. Esse é o grande temor de Satanás, irmãos. Que a gente se levante da nossa cadeira e a gente tome uma decisão de chegar mais perto de Cristo. É isso que ele teme, irmãos. E quando ele percebe que o povo de Deus está querendo fazer isso, ele trabalha de duas formas. Ou ele leva aqueles que se levantaram para o extremo legalismo, ou ele faz com que aqueles que não querem se juntar falem mal dos que estão buscando. Então é legalismo por um lado e indiferença
pelo outro. Quando o povo de Deus começa a buscar, irmãos, é dessa forma que ele atua. Porque ele sabe, queridos, que se nós tivermos o poder do Espírito, ele está perdido. Ele está perdido. E enquanto a gente não tiver, ele consegue fazer a gente se perder dentro da igreja, irmãos. Então, se a gente não fizer disso uma prioridade, queridos, estamos em perigo. Vamos passar? Grande conflito e primeiros escritos. Quando é que vai cair, queridos, a chuva serôdia? Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento. No pequeno tempo de angústia, enquanto a obra de salvação está se encerrando, a chuva serôdia virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, qual é o objetivo da chuva serôdia, irmãos? Dar poder ao povo de Deus que está se esforçando para pregar o evangelho. Eles buscaram reavivamento e reforma, entenderam qual é a sua missão e estão se esforçando para pregar, irmãos, mas são limitados em poder. Então, Deus derrama a chuva serôdia. E aí vem o poder do Espírito para a última mensagem de salvação. E para que mais é a chuva serôdia, irmãos? Para ser, como ela diz aqui, olha, o refrigério para ajudar o povo de Deus a enfrentar as 7 últimas pragas. Muitos dizem assim, olha, o Espírito Santo vai se retirar da terra. Já ouviram falar disso? Isso é verdade? Mais ou menos. O Espírito Santo ele vai se retirar dos ímpios após fechar a porta da graça. Mas ele continuará com os filhos de Deus até a volta de Jesus. Certo? Lembra da promessa de Jesus? Eis que estarei convosco todos os dias, até quando, irmãos? A consumação dos séculos. Então o Espírito sai dos ímpios, mas ele permanece com os santos durante as pragas, até a volta de Jesus. Amém? E isso será nossa fortaleza para enfrentarmos essa dificuldade. Pode passar? Vamos para Apocalipse capítulo 3, irmãos. Nós vamos ler o verso de 1 a 4. Esta foi uma carta escrita à igreja de Sardes. E nós vamos perceber como isso aqui é muito semelhante à condição atual de nossa igreja. Preste atenção. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, Jesus Cristo. O que ele diz a essa igreja? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás o quê, irmãos? Morto. Olha como isso é sério, irmãos. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, o espírito de profecia, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. As vestes representam o que dentro da Bíblia, irmãos? Alguém sabe? As vestes? Vamos ver isso? Apocalipse capítulo 19, verso 8. Apocalipse 19, verso 8. Todos encontraram? Diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, lá em Sardes, queridos, há algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. As vestes dentro da Bíblia são símbolo de caráter.
Então a igreja de Sardes tem essa situação. Ela tem nome de que é a igreja verdadeira, tem nome de que vive, mas ela está morta espiritualmente. Ela recebeu tanta coisa de Deus, mas ela não está andando conforme aquilo que ela recebeu do Senhor. Esse é o retrato da igreja, e o Senhor fala: apenas uns poucos não contaminaram as suas vestes. No Antigo Testamento, o Senhor diz assim: olha, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que é isso, irmãos? É um pequeno grupo dentro do povo de Deus. É aí que eu estou lutando para estar, irmãos. Porque esta é a igreja de Deus. É a igreja verdadeira. E ela será até a volta de Cristo. Não há uma nova igreja. Os dissidentes que saem da igreja para tentar fazer uma igreja mais pura estão errados, queridos. Esta é a igreja de Deus, mas é como Israel. Há pecado no meio do povo de Israel. Mas quando Jesus veio a primeira vez, havia um pequeno grupo dentro de seu povo que estava pronto para recebê-lo. Esse remanescente. E agora, no tempo do fim, a história se repete, irmãos. Ser adventista em nada nos garante a salvação. O Senhor deseja que nós sejamos o remanescente. É aí que nós temos que lutar para estar. E para que a gente possa estar nesse grupo, o que temos que fazer? Não contaminar nossas vestes. Ou seja, andar de forma digna diante de Deus, buscando santidade, ainda que a igreja não queira, irmãos. Reavivamento é uma obra que nós temos que buscar de forma individual. Individual. Veja o que diz aqui, irmãos. Testemunhos Seletos, volume 3. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa. Verdade ou mentira, irmãos? Verdade. Não respondam para mim, mas você tem orado pela descida do poder do Espírito Santo? Não precisa me responder, mas só pense sobre isso. Essa é uma realidade da igreja, queridos, porque a gente não sente necessidade dele. Alguém disse uma vez: se tirasse hoje o Espírito Santo da igreja, 90% das coisas que nós fazemos, nós continuaríamos fazendo. Agora, se o Espírito Santo fosse tirado da igreja apostólica, 90% das coisas que eles faziam deixariam de ser feitas. Entendem? Não sentimos a necessidade do Espírito, não temos o poder, não conseguimos manter as pessoas aqui, e em vez de a gente buscar o poder do Espírito, a gente começa a buscar artifícios para manter as pessoas aqui. O fogo está apagando, não tem vida mais, e a gente fica jogando gasolina, em vez de a gente botar lenha de verdade. Entendem? A gente começa a buscar esses artifícios para manter essas pessoas na igreja. E essa é a estratégia errada, queridos. Então é um assunto que pouco se pensa. Essa promessa não é devidamente apreciada e, portanto, também não a vemos cumprir-se na medida em que a poderíamos ver. E qual é o resultado, irmãos? É o que é de esperar. Aridez, trevas, decadência e mortes espirituais. Quantos estão na igreja, irmãos, e estão mortos espiritualmente? Ainda vem para a igreja sábado de manhã porque ele está acostumado. Mas não faz sentido de verdade isso para ele. E aí o resultado, o que mais? Assuntos de menor importância ocupam a atenção e o poder divino falta à igreja. Essa é uma triste realidade, irmãos. Pode passar, por favor? Qual é a nossa parte, queridos, diante de tudo isso? Vamos para Apocalipse capítulo 18. E já estamos na reta final. Apocalipse capítulo 18, verso 1 a 4. Diz assim, irmãos: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz: caiu, caiu a grande Babilônia. Alguém lembra alguma outra parte da Bíblia em que também é dita essa frase? Caiu, caiu Babilônia? Alguém lembra? Nós encontramos isso em Apocalipse 14. Pula lá rapidinho. Apocalipse capítulo 14, verso 8.
Diz assim, ó, seguiu-se outro anjo segundo dizendo, caiu a grande... A mesma coisa, você está vendo? Mas o que nós encontramos aqui em Apocalipse 14? As 3 mensagens angélicas. E as 3 mensagens angélicas é pregada por quem, queridos? Por anjos literais ou pela igreja? Pela igreja, irmãos. Por que cremos assim? Veja o que diz a primeira mensagem angélica, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Eu pergunto aos irmãos, quem recebeu a missão de pregar o evangelho? Foram os anjos ou foi a igreja? A igreja. A palavra anjo aqui, lá no idioma original, é angelos, que quer dizer mensageiro. Então Deus vê um mensageiro tendo o evangelho para pregar. É a igreja, queridos. Então a igreja prega, chegou a hora do juízo. A igreja prega, caiu a grande Babilônia. Vamos voltar para Apocalipse 18. Apocalipse 18, verso 1, novamente. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. É uma representação da igreja, que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Isso não acontece lá em Apocalipse 14. Só acontece aqui em Apocalipse 18. Então é neste momento em que a glória de Cristo é refletida sobre a igreja. Aqui cai a chuva serôdia. E o que a igreja prega, irmãos? Verso 2. Caiu a grande Babilônia. E ela prega também o que está no verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Essa é a última mensagem pregada pela igreja. Mas dessa vez, queridos, com a glória de Cristo sobre ela. Com a chuva serôdia derramada sobre ela. E nós vamos aprofundar mais esse tema quando estivermos aqui na quinta-feira. Vamos falar sobre o alto clamor. E nós vamos entender como isso aqui vai decorrer. Mas nós precisamos entender que para pregarmos essa última mensagem, a glória de Cristo deve ser vista na igreja. Nós precisamos ter recebido, queridos, a chuva serôdia. E o que diz aqui para nós? Pode passar, por favor? Serviço cristão. Quando tivermos uma consagração completa, e isso aqui é uma questão individual, de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. E quando ela fala isso, ela está falando de uma questão coletiva. Então aqui, irmãos, para esse processo, nós temos uma questão individual, nossa consagração completa de forma individual, e uma questão coletiva. Assim como os discípulos, nós precisamos nos unir para juntos buscarmos o poder do Espírito Santo. Entretanto, precisamos ter em mente, não é toda a igreja que vai se reavivar. Por quê, irmãos? Porque há trigo misturado com o quê? Com joio, lembram disso? Então nós temos que nos juntar com as pessoas que querem o mesmo propósito que nós, que estão buscando, e nos unirmos nessa busca, por reavivamento, por aproveitarmos nossas noites para estudarmos junto à Bíblia, para orarmos, fazermos vigílias, jejum. É coisas assim que nós precisamos nesse período, irmãos. De verdade, queridos, nós precisamos despertar para isso. Pode passar? Próximo slide também, por favor. Pode passar para o próximo. Isso. Olha o que diz aqui, irmãos. A descida do Espírito sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. E por que a gente não tem isso, queridos? Porque a gente não pede. Porque a gente não pede.
Seja sincero, irmão, não precisa me responder mais uma vez, mas reflita, você de verdade já cansou desse mundo? Ou lá no fundo do seu coração você ainda quer que Jesus espere mais um pouco, para que você ainda realize alguns propósitos de vida? Lá bem no fundo do seu coração, na sua lista de prioridades, lá do íntimo, o que está em primeiro lugar, irmãos? A volta de Cristo, o seu reino e o paraíso? Ou o seu trabalho, a faculdade, a escola, projetos terrenos? Precisamos refletir sobre isso, irmãos. Enquanto as nossas prioridades estiverem erradas, não nos uniremos pela busca do poder e continuaremos mais tempo na terra. Nós temos total condição, irmãos, de ser a geração que vai ver Jesus voltar. Mas nós precisamos fazer o nosso esforço para isso. Eu quero finalizar com esse último texto aqui. Pode passar? Testemunhos Seletos, volume 3. A ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério evangélico. Pode possuir-se erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum ganho para Cristo. Sem o poder do Espírito, irmãos, eu vos digo, a gente pode até ver batismo na igreja, mas isso não é garantia que aquela pessoa é convertida ao Senhor. Quantas pessoas são levadas ao batismo forçadas, porque queremos números, forçadas ao batismo porque tomaram uma decisão pela emoção, porque queremos números. Sabe, queridos, eu não gosto de alvos de batismo, porque isso não está no nosso poder. No nosso poder está pregar o Evangelho. Então eu gosto de alvos de estudos bíblicos. É nossa parte pregar o Evangelho. A decisão de se entregar a Cristo tem que ver com a pessoa que ouviu a mensagem e o Espírito Santo que trabalha na vida dela. Por isso nós não devemos nos frustrar quando damos um estudo e no final a pessoa não decide batizar. Porque isso não tem que ver conosco, irmãos. É ilusão nossa acharmos que a todos a quem vamos pregar decidirão se batizar. Nem com Cristo foi assim, por que seria com nós? Por que seria assim com a gente? Então o nosso papel é pregar e cumprimos nosso papel. A pessoa se batizou, ótimo, mas se ela não quis, fizemos a nossa parte. Entendem? Então nós precisamos ter a presença do Espírito sobre nós, porque a gente pode ter todo o talento do mundo, queridos, a melhor igreja, a melhor programação, o melhor culto, mas nenhum ser humano tem poder de tocar o coração. Enquanto eu estou ali sentado, queridos, me preparando para pregar, muitas vezes eu pergunto do Senhor, Senhor, por que eu? Limitado como sou, por que eu, Senhor? Mas aí eu lembro de Atos capítulo 1, verso 8, que fala assim, ó, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. É o que eu sou aqui, irmãos, uma testemunha do que Deus pode fazer na nossa vida. E eu oro, Senhor, me diminua e exalta a tua palavra. Eu não tenho poder para tocar um coração, então envia o Espírito para tocar o coração dos meus irmãos. É dessa forma que temos que agir, irmãos. É dessa forma que temos que avançar. E se nos decidirmos assumir esse posto, o Senhor poderá usar qualquer um de nós para fazer a obra que Ele quiser. Olhamos para os apóstolos e pensamos que grandes homens eles eram. Eram mesmo, queridos? Quem eram os apóstolos? Quem era Pedro, um dos maiores pregadores do Novo Testamento? Quem era Pedro, irmãos? O peixeiro lá da feira. Esse era Pedro, irmãos. Quem era João? O vizinho brabo lá da tua rua. Que quando a bola dos meninos cai lá, ele fura e nem devolve. Tem até um apelido, como é o apelido dele? Filho do trovão. O homem era brabo, queridos.
Mas esses homens aceitaram o chamado de Cristo para serem pregadores de homens, para serem usados apesar de quem eram. E não foi eles que fizeram maravilhas, foi o poder do Espírito sobre eles. O que os apóstolos foram? Testemunhas. Quando eram açoitados e falavam para eles, não preguem mais, o que eles diziam? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Testemunhas, queridos. É isso que o Senhor pede de nós. A maior pregação que nós podemos dar é o que Cristo fez na nossa vida e o que nós aprendemos dele. Quando nos dispusermos a isso, veremos maravilhas no meio da igreja de Deus. Quantos nessa noite gostariam de tomar uma decisão na sua vida? E essa decisão precisa ser séria, queridos. De alguma forma, irmãos, se empenharem na pregação do Evangelho. Entenda, Deus não chamou a todos para serem pregadores. Ele deu dons diferentes para todos nós. E com os dons que Ele nos deu, Ele espera que nós trabalhemos. Me permita te dar esse exemplo. Na minha igreja, há uma irmã que ela fala, eu não consigo dar estudo bíblico. Mas a irmã tem um talento incrível para fazer um contato missionário. Fazer amizade com alguém que ela nunca tinha visto na vida dela. Ela faz a amizade, quando ela cria o vínculo, ela entrega essa pessoa para alguém da igreja, dá estudo bíblico. Eu tenho dificuldade de fazer o que ela faz, mas um estudo bíblico eu consigo dar. Então é dessa forma que Deus trabalha, irmãos. Então, deixemos de lutar entre nós e disputar entre nós sobre quais são os dons mais importantes, mas trabalhemos com aquele que o Senhor nos deu. Nos coloquemos nas mãos dele, para que ele possa salvar pessoas por meio de nós. Quantos gostariam de se colocar nas mãos de Deus, para serem usados para o Senhor com os talentos que você recebeu dele? Quantos gostariam de tomar essa decisão nessa noite? Amém, queridos. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração para entregar ao Senhor a decisão que nós fizemos nessa noite. Senhor Deus, o Senhor conhece nossa caminhada contigo. Sabe de que forma temos vivido os anos de nossa carreira espiritual, desde quando te conhecemos. Sabe o que temos feito e o que temos deixado de fazer para ti. Não há como escondermos, Senhor. Não há como minimizarmos. Sabemos dos talentos que o Senhor deu para nós. Sabemos do que o Senhor espera de nós. Teu Espírito está falando isso para nós nesse momento. E, Senhor, se até hoje nós estávamos com a nossa lista de prioridades invertidas, colocando nosso trabalho, nossos sonhos terrenos à frente do teu reino e da nossa salvação, pedimos que, por meio do teu poder, Senhor, essa lista possa ser organizada. Que o Senhor nos dê força para que nós possamos priorizar mais a pregação do Evangelho do teu reino, através dos talentos que o Senhor nos deu. Nos ajude a entendermos também que com os talentos que temos, nada poderemos fazer, se o poder do teu Espírito não estiver em nossa vida. Essa é a nossa outra tarefa, Pai, buscar insistentemente o poder do teu Espírito em nós. Nos faça, Senhor, inculca isso na nossa mente. Nós precisamos disso, senão não conseguiremos avançar. Nos ajuda, Senhor, enquanto há tempo, nos consagrarmos a Ti, suplicarmos o Teu poder e vermos, Senhor, os Teus milagres diante dos nossos olhos. Desperta-nos, Pai. Essa é a nossa necessidade. Este também é o nosso pedido. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.